Meu nome é Aurora. Tenho 35 anos e, por mais de uma década, carreguei o peso de um sobrenome, que para muitos era sinônimo de elegância e sucesso na alta sociedade carioca. Hoje, no entanto, ele era apenas a nota de rodapé de uma história de tragédia financeira. Eu estava na festa de lançamento do novo empreendimento de luxo de Marcos, meu ex-marido. Um evento suntuoso, à beira-mar, na praia de Copacabana, com o pão de açúcar ao fundo, brilhando sob o holofote de uma noite que parecia ter sido desenhada para celebrar apenas os vencedores. Eu estava ali a convite de uma antiga amiga, Helena, que não sabia o inferno pelo qual eu tinha passado nos últimos 18 meses. Minha presença era, de fato, uma imprudência, uma descida ao covil do inimigo, mas eu precisava ver, com meus próprios olhos, o palco onde a minha humilhação seria encenada. No meio daquele mar de champanhe e vestidos de grife, eu me sentia um fantasma, uma sombra que ninguém mais conseguia ver. Ou melhor, que fingiam não ver. Eu usava um vestido simples, preto, que escondia as marcas da minha luta, mas não a ferida aberta em minha alma. Eram as cicatrizes de uma falência, não apenas de negócios, mas da minha confiança e do meu casamento. Marcos. Ele estava no centro do salão, o solteiro mais cobiçado e o empresário mais comentado do Rio de Janeiro. Sua risada alta e estrondosa, aquela que um dia me fez apaixonar, agora parecia um trovão distante, um aviso de tempestade que ele tinha orquestrado. Marcos irradiava o tipo de confiança que só o dinheiro, o poder e a certeza da impunidade podem dar a um homem. Ele vestia um terno de linho claro, feito sob medida, e seus olhos azuis faiscavam de puro deleite enquanto ele apertava mãos e recebia bajulações. Para ele, aquela festa não era apenas o lançamento de um condomínio. Era o atestado de que ele havia vencido. Vencido o mercado, vencido os concorrentes e, o mais importante, vencido a mim. O momento em que nossos olhos se cruzaram foi inevitável. Ele estava conversando com um grupo de investidores e, de repente, sua expressão de cordialidade se desfez em um sorriso predatório. Ele se desvencilhou do grupo e veio em minha direção, caminhando como quem pisa em terreno conquistado. O cheiro do seu perfume caro, uma mistura de sândalo e mar, atingiu-me como um soco no estômago. Eu me preparei para o ataque, mantendo o queixo erguido. Aurora, ele disse com a voz carregada de um sarcasmo tão pesado que podia ser cortado com uma faca de manteiga. Que surpresa! Pensei que estivesse muito ocupada contando moedas para pagar o síndico da massa falida. Os investidores ao redor, que se aproximaram para testemunhar a cena, soltaram risadas discretas, educadas, mas cruéis. O desprezo de Marcos era público, o que significava que ele queria que todos soubessem da minha ruína. Parabéns pelo empreendimento, Marcos, eu respondi, com a voz surpreendentemente firme. Espero que seja mais sólido que sua última aventura. A menção ao nosso passado, ao negócio que ele tinha afundado enquanto ainda éramos casados e que me arrastou para a lama, o fez trincar o maxilar. Mas ele se recuperou rapidamente, apoiando-se na vitória do momento. O passado é lição, querida Aurora. O presente, como você pode ver, é de abundância. Enquanto você lida com os credores no seu microapartamento, eu estou aqui, na cobertura mais desejada de Ipanema, transformando o Rio de Janeiro. É a diferença entre quem constrói e quem apenas assiste à própria queda. Mas me diga. Ele se inclinou, o hálito de uísque envelhecido invadindo meu espaço. Como está o processo de leilão? Ouvi dizer que a data é a próxima terça. Não se preocupe. Tenho certeza de que alguém vai arrematar aquele velho casarão. Talvez um museu ou um demolidor. De qualquer forma, adeus ao solar da Gávea. Uma pena que você não possa nem comparecer. Falidos não têm assento no teatro da riqueza, não é mesmo? Ele se afastou com uma risada fria, voltando para o seu grupo de bajuladores, mas a humilhação estava completa. O solar da Gávea era a nossa casa, o único bem que me restava, e ele seria leiloado. A minha falência seria sacramentada publicamente. Eu senti o chão sumir sob meus pés, mas naquele momento de profunda dor e ódio, algo em mim se quebrou, e outra coisa, mais fria e calculista, tomou o seu lugar. A vingança seria meu único alimento, meu único motor. Eu olhei para o rosto arrogante de Marcos, que ria da minha desgraça, e soube que ele não tinha ideia do que o esperava. Ele ria da minha falência na festa, mas ele não sabia o nome que o juiz leria no leilão. E esse nome, eu juro, faria a risada dele congelar. A dor daquele desprezo público se transformou em uma força.
Eu saí daquela festa sem me despedir de ninguém. Não peguei táxi. Comecei a caminhar pela orla, com a mente fervilhando. O vento do mar parecia querer levar embora o cheiro de fracasso que Marcos tinha esfregado na minha cara. Enquanto caminhava, me dei conta de que ele tinha ativado em mim um modo de sobrevivência que eu não sabia que existia. Minha vida inteira, eu fui a mulher que tentava agradar, a esposa que tentava salvar o casamento, a sócia que tentava consertar os erros do marido. Agora, eu seria a mulher que não tinha nada a perder. Naquela noite, sob as luzes da Zona Sul, prometi a mim mesma que Marcos pagaria. Mas não com a minha dor. Ele pagaria com o choque, com o desespero. A humilhação que ele me impôs seria devolvida, na mesma moeda, mas com juros. E o palco dessa retribuição não seria uma festa de luxo, mas um tribunal frio, onde a lei e a justiça, finalmente, fariam a sua parte. Eu cheguei em casa, no meu minúsculo apartamento alugado no Catete, e abri meu laptop. O processo de leilão judicial do solar da Gávea estava agendado para terça-feira, às 10 da manhã, na 7ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu não podia comparecer como Aurora Lacerda, a falida, mas eu podia comparecer como outra pessoa, com uma identidade que ele desconhecia, com um poder que ele tinha me forçado a encontrar. Se você já sentiu o peso do desprezo de alguém que amou e soube que a única saída era se levantar sozinho, deixe seu like agora. E para acompanhar toda a minha jornada, desde o chão até o dia em que o juiz leu o nome mais temido, ative as notificações e se inscreva no canal. A vingança, quando é cirúrgica, se constrói no silêncio. Para entender a profundidade da traição de Marcos e o quão alto era o pedestal de onde ele me derrubou, é preciso voltar ao início da nossa história. Eu cresci em uma família de classe média alta em Niterói. Não éramos milionários, mas tínhamos uma vida confortável, focada na educação e nos valores. Eu me formei em administração com ênfase em finanças e, por um tempo, trabalhei em um banco de investimento na Avenida Rio Branco. Era um mundo de números frios, mas que me fascinava pela lógica e pela previsibilidade. A minha vida era um gráfico de crescimento constante, com metas claras e resultados sólidos. Tudo mudou quando conheci Marcos. Ele era a antítese do meu mundo. Um empreendedor audacioso, cheio de ideias grandiosas e um charme irresistível que quebrava qualquer algoritmo. Marcos tinha a visão, eu tinha o método. No início, essa combinação parecia invencível. Casamos em uma cerimônia na ilha de Paquetá e nos mudamos para o solar da Gávea, o casarão que seria o palco da nossa felicidade e, ironicamente, da minha ruína. O casarão não era apenas uma casa. Era o legado da família de Marcos. Seu pai, um arquiteto renomado, o construiu tijolo por tijolo e o transformou em uma obra-prima de arquitetura colonial, com jardins exuberantes e uma vista de tirar o fôlego para o Cristo Redentor. Para Marcos, o solar era a personificação de quem ele queria ser, um homem de sucesso com raízes profundas na história do Rio. Ele me fez prometer que jamais nos desfaríamos daquele lugar, que o manteríamos para os nossos filhos, mesmo que, na época, os filhos fossem apenas um sonho distante. Nos primeiros anos de casamento, eu larguei o banco para ajudá-lo a gerir seus negócios de construção e incorporação. Ele era o rosto público, o visionário que fechava os grandes contratos. Eu era o motor oculto, a responsável pela planilha, pela saúde financeira, a que garantia que as promessas grandiosas dele tivessem lastro na realidade. Por muito tempo, funcionou. Mas Marcos se viciou na adrenalina do risco. Ele começou a ignorar meus alertas, a desprezar minhas análises. Ele dizia que meus números eram pessimismo de bancária e que a visão de empreendedor dele estava sempre acima da lógica contábil. Aos poucos, eu deixei de ser a sócia para me tornar a chata, a esposa que só falava de dívidas e fluxo de caixa. O ponto de virada foi a construção do condomínio Mares de Ipanema. Marcos estava obcecado em construir o projeto mais luxuoso, mais rápido e mais caro do bairro. Ele ignorou meu conselho de diversificar os investimentos e colocou a maior parte do nosso capital, e mais uma parte de empréstimos bancários pesados, em uma única aposta de alto risco. Quando a crise imobiliária daquele ano atingiu o mercado com força, os apartamentos não venderam como ele esperava. Os juros dos empréstimos começaram a rolar, e a água bateu na cintura. Marcos, em pânico, tomou a decisão mais egoísta e covarde que eu poderia imaginar. Ele forjou minha assinatura em documentos de garantia pessoal para um empréstimo gigantesco, sem meu conhecimento.
Ele usou nossa casa, o solar da Gávea, como garantia primária. Ele fez tudo isso enquanto me dizia que estava resolvendo um pequeno problema e que eu não precisava me preocupar. Eu só descobri a verdade durante o processo de divórcio, quando um oficial de justiça bateu à porta com a notificação de execução da dívida e a ordem de despejo. O divórcio foi litigioso, sujo. Marcos me fez parecer a esposa descontrolada que não entendia de negócios. Ele usou seu charme e seus advogados para me difamar. Ele conseguiu preservar a maior parte de seus ativos pessoais em paraísos fiscais e me deixou com a fatura, a responsabilidade legal sobre os empréstimos fraudulentos. Em 1 ano, a dívida me esmagou. O banco me processou. Eu perdi minha parte nos negócios, minha reputação e, por fim, o direito de morar no solar da Gávea. A justiça, lenta e cega, não viu a trapaça de Marcos a tempo, e por conta das assinaturas forjadas, decretou minha falência pessoal. O solar da Gávea foi para leilão para cobrir a minha dívida, que na verdade era a dívida que Marcos tinha me empurrado. Ele saiu do casamento ileso, rico e com a reputação de vítima. Eu saí de lá falida, humilhada e desacreditada. Mudei-me para aquele apartamento minúsculo no Catete, e o cheiro de mofo e desespero se tornou meu novo perfume. A dor da perda era insuportável, mas o que me quebrou de verdade foi o desprezo dele na festa de Copacabana. Não era suficiente para Marcos ter me destruído financeiramente. Ele precisava rir da minha miséria na frente de toda a elite carioca. Foi ali, naquele sorriso cínico, que a antiga Aurora morreu e a nova nasceu. A mulher que amava a ordem e a lei deu lugar à estrategista, a caçadora. Eu percebi que a lei por vezes é falha, mas a oportunidade, se criada com inteligência e paciência, é implacável. A minha primeira ação foi acessar o único recurso que Marcos não podia tirar de mim, o meu conhecimento. O meu mestrado em análise de risco, as minhas horas de trabalho em bancos de investimento, tudo aquilo que Marcos chamava de pessimismo de bancária, seria a minha arma secreta. Eu sabia que, embora Marcos estivesse dando uma festa luxuosa, a sua nova vida era construída sobre areia. Ele não tinha mudado. A mesma imprudência que nos afundou estava em ação no seu novo empreendimento. Ele tinha feito empréstimos em uma estrutura de capitalização arriscada, contando com vendas antecipadas que ele ainda não tinha concretizado. Minha missão, então, não era apenas me vingar, mas expor a podridão por baixo do verniz de sucesso. No Catete, eu criei uma nova identidade profissional, um novo nome de guerra. Deixei de ser Aurora Lacerda, a falida, para me tornar a sócia fundadora de uma consultoria de análise de risco e ativos problemáticos. Eu precisava de um nome que fosse forte, discreto e que tivesse ressonância no mercado financeiro, mas que fosse completamente desconhecido na bolha social do Rio de Janeiro. Nasceu a Empório A, uma empresa registrada em São Paulo, com um CNPJ recém-criado, mas com a expertise de uma veterana. O A vinha de Aurora, mas ninguém precisava saber disso. Eu tinha um objetivo duplo. Primeiro, reconstruir minha vida financeira em tempo recorde. Segundo, ganhar o poder de compra necessário para interferir no leilão do solar da Gávea. O casarão era minha linha de chegada. Eu tinha prometido ao pai de Marcos em seu leito de morte que eu cuidaria daquele lugar, que o manteria de pé. E eu cumpriria minha promessa, nem que fosse à força. A minha estratégia de negócios inicial foi focada em ativos de altíssimo risco e retorno rápido. Eu usei meus contatos antigos no mercado de São Paulo para identificar pequenas empresas em situação de pré-falência, com potencial de recuperação rápida através de injeção de capital e gestão de crise. Eu entrava, sanava o problema com minha expertise em finanças e saía, com lucros exponenciais. Em apenas 12 meses de trabalho insano, vivendo praticamente no meu minúsculo escritório, dormindo em sofás e subsistindo de café e determinação, a Empório A cresceu de zero para um valor de mercado que me permitia sonhar com a disputa no leilão. Eu me tornei uma lenda urbana no mercado de Sampa. Uma carrasca financeira. Uma mulher que entrava em empresas em coma e as ressuscitava ou as vendia com lucros absurdos. Ninguém em São Paulo conhecia a minha história com Marcos, e ninguém no Rio de Janeiro sabia da minha nova e brutal realidade profissional. Eu era invisível no Rio, mas poderosa em São Paulo. E essa invisibilidade seria o meu maior trunfo no dia do leilão. O processo de leilão do solar da Gávea não era apenas a venda de um imóvel para cobrir minha dívida. Era o ato final do meu calvário. Mas para mim, tornou-se o gatilho, o ponto de não retorno, a data marcada para a minha vingança.
Marcos achava que eu estava derrotada, contando moedas, mas eu estava, na verdade, calculando o custo exato da queda dele e me preparando para pagar por ela. O valor que eu precisava para arrematar a casa e garantir que ela não caísse nas mãos de demolidoras ou de um rival de Marcos era alto, mas eu estava quase lá. Eu precisava de mais um empurrão, de um último e audacioso investimento. A minha mente, treinada em machine learning de análise de risco, trabalhava 24 horas por dia. O meu corpo estava cansado, mas a minha alma, alimentada pela promessa de justiça, estava mais forte do que nunca. A terça-feira estava chegando. A minha vida em São Paulo, como a CEO reclusa da Empório A, era um contraste brutal com a minha antiga vida no Rio. Na cidade maravilhosa, eu era Aurora Lacerda, a anfitriã perfeita, a esposa do empreendedor. Em São Paulo, eu era apenas Doutora A, uma sombra que assinava documentos e reestruturava balanços. Eu mantinha um escritório discreto na Faria Lima, um templo de vidro e aço onde a única emoção permitida era a satisfação do lucro. Minha equipe era pequena e ultra-secreta, composta por analistas de dados de elite que só se comunicavam comigo por canais criptografados. Eu tinha que garantir que nenhuma informação sobre a minha real identidade vazasse para o Rio, e muito menos para Marcos. A análise de dados que eu aplicava era de nível superior. Utilizei algoritmos de machine learning para identificar padrões de comportamento no mercado que os investidores tradicionais ignoravam. Eu buscava anomalias, empresas cujos fundamentos eram sólidos, mas que estavam sendo subvalorizadas devido a crises temporárias de reputação ou a falhas pontuais de gestão. Era como usar um raio-x financeiro para enxergar o potencial oculto por trás do caos. E foi essa metodologia que garantiu o crescimento explosivo da Empório A. Um dos meus maiores triunfos foi a reestruturação da TecnoConnect, uma startup de logística que Marcos, ironicamente, tinha desprezado publicamente anos antes. Eles estavam à beira da falência devido a um processo judicial trabalhista. Em vez de simplesmente liquidar a empresa, eu injetei capital, negociei os passivos trabalhistas com uma abordagem humanizada e utilizei meus algoritmos para otimizar toda a cadeia logística deles. Em 6 meses, vendi a TecnoConnect para um fundo de investimento americano por 4 vezes o valor que eu havia investido. Esse lucro foi crucial. Era o meu fundo de guerra, o capital de risco destinado exclusivamente ao meu plano. Minha rotina era uma prisão autoimposta. Eu cortava todo e qualquer laço social que pudesse me ligar ao Rio. Recusei convites para casamentos e batizados e usava a desculpa de problemas de saúde para justificar minha ausência. Eu precisava que Marcos e seus amigos continuassem me vendo como a fracassada que se escondeu após a humilhação. A subestimação deles era o meu escudo. Ninguém procura por uma inimiga no fundo do poço. No entanto, à medida que o leilão do solar da Gávea se aproximava, o foco da Empório A mudou. Eu comecei a monitorar as finanças de Marcos. Usando uma rede de inteligência de mercado, passei a analisar o seu novo empreendimento, aquele que ele celebrava na festa de Copacabana. Marcos chamava de Condomínio Ponta do Sol. Eu o chamei de Castelo de Cartas. Meus modelos de risco começaram a piscar em vermelho. Marcos estava seguindo o mesmo padrão de autopunição. Alavancagem excessiva, falta de diversificação e, o mais preocupante, a utilização de investidores de origem duvidosa. Ele tinha se associado a um fundo de investimentos chamado Vultures Capital, sediado em um paraíso fiscal, com fama de práticas predatórias e ilegais. Eu sabia que Marcos, desesperado por dinheiro após o prejuízo do Mares de Ipanema, tinha fechado os olhos para a ética e se jogado nos braços de agiotas internacionais. Eu tinha que ser discreta. Contratei um escritório de advocacia em Brasília, que não tinha conexões com o Rio, para representar a Empório A no leilão. O nome da advogada seria Isadora Mendes, e a empresa seria a Empório A, a compradora secreta. Ninguém poderia ligar Isadora à Aurora, e muito menos a Empório A ao meu passado falido. Minha obsessão, no entanto, não era apenas vencer Marcos no leilão. Era entender por que ele tinha se arriscado tanto a ponto de colocar em jogo o solar da Gávea, o único bem de valor sentimental que lhe restava. Eu sabia que a casa era a única coisa que ele amava de verdade, porque ela representava seu falecido pai. Meu algoritmo de análise de risco detectou uma movimentação estranha. Marcos estava desesperado para levantar capital não apenas para o Ponta do Sol, mas para cobrir um rombo financeiro pessoal. Uma dívida de jogo de alto escalão em um cassino ilegal na fronteira. Aquele homem não estava apenas falindo, ele estava se autodestruindo. A descoberta me deu um novo ângulo para a vingança.
Eu não queria apenas a casa. Eu queria que a perda da casa fosse o ponto de inflexão que o fizesse encarar a realidade do que ele tinha se tornado. A minha vingança precisava ser mais do que financeira. Precisava ser moral. Eu queria que ele sentisse o que eu senti. A perda de tudo que era significativo. A humilhação de ter a vida exposta em um tribunal. O dia do leilão estava a apenas 72 horas de distância. Eu viajei para o Rio de Janeiro na véspera, em um voo comercial discreto. Não cheguei de jatinho particular como Marcos faria, mas sim como uma passageira comum. Hospedei-me em um hotel de negócios na Barra da Tijuca, longe de Ipanema e Gávea, onde eu era conhecida. Eu passaria as últimas horas revisando os detalhes da arrematação, confirmando a transferência do capital e me preparando psicologicamente para o confronto. Naquela noite, eu dirigi até a Rua do Solar da Gávea. Estacionei a uma distância segura e observei a casa através da cerca. As luzes estavam apagadas. Parecia um gigante adormecido, esperando por um veredito. Lembrei-me do cheiro das jasmins no jardim, do som do piano na sala de estar, das promessas que fizemos. Naquele momento, não havia ódio, apenas tristeza. Tristeza por uma vida que se perdeu e por um homem que jogou fora seu próprio legado. O Solar da Gávea não era um troféu para mim. Era a última ponte para o passado, e eu precisava atravessá-la. Eu tinha certeza de que Marcos, no seu desespero, tentaria sabotar o leilão. Ele tentaria intimidar os licitantes ou até mesmo inventar uma liminar de última hora. Mas Marcos não sabia que eu não estava apenas disputando a compra da casa. Eu estava disputando o controle da narrativa. Eu tinha informações sobre a real situação financeira dele que seriam explosivas se caíssem nas mãos da justiça. E eu usaria cada uma dessas cartas, se necessário, para garantir que o leilão transcorresse sem problemas. E que o meu nome, o nome da Empório A, fosse o único a ser lido no final. As últimas 48 horas antes do leilão foram uma maratona de estratégia e tensão. Minha equipe em São Paulo trabalhava sob sigilo absoluto, garantindo que o capital para o lance fosse transferido e autenticado sem rastros que levassem a Aurora Lacerda. Eu tinha instruído a advogada Isadora Mendes a manter a discrição e a agir com a frieza de um robô. O objetivo não era se envolver em lances emocionais, mas sim garantir o lance mínimo e cobrir qualquer oferta que pudesse surgir de forma suspeita. A minha experiência em finanças me dizia que grandes ativos em leilão atraem dois tipos de compradores: os investidores legítimos e os predadores. Marcos, por sua vez, estava se exibindo publicamente. Seu novo empreendimento, o Ponta do Sol, estava em todas as revistas de luxo. Ele concedeu entrevistas arrogantes, vangloriando-se de como havia superado desafios conjugais e empresariais, e de como a sua visão era, no final, a única que importava. Ele fazia questão de demonstrar uma total indiferença em relação ao Solar da Gávea. É um ativo antigo, com custos de manutenção altíssimos. O mercado evolui. Estou livre de pesos mortos, ele declarou em um artigo. Essa atitude era uma faca de dois gumes. Por um lado, ele tentava afastar a atenção e o valor sentimental do imóvel. Por outro, ele demonstrava uma deslealdade chocante ao legado de seu próprio pai. Mas o que Marcos não sabia era que essa atitude de desprezo era uma cortina de fumaça. Minha investigação sigilosa, conduzida por um detetive particular de minha confiança, revelou o verdadeiro desespero por trás da sua fachada. O seu parceiro, o fundo Vultures Capital, não era apenas predatório. Estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, usando o Ponta do Sol como fachada para movimentar capital ilícito. Marcos havia se tornado um peão no jogo de criminosos muito maiores. Pior, ele estava usando o dinheiro sujo para cobrir um rombo causado por sua dívida de jogo, um vício que ele tinha escondido de mim durante anos, e que agora ameaçava toda a sua nova riqueza. Eu descobri algo ainda mais chocante. Marcos estava em negociação direta com os credores para que o Solar da Gávea fosse comprado por um preço vil por uma empresa de fachada ligada ao Vultures Capital. Ou seja, ele estava facilitando a venda da casa de seu pai para o mesmo grupo criminoso que estava arriscando seu futuro, apenas para garantir um cala-boca financeiro a curto prazo e evitar que a execução de sua dívida de jogo viesse a público. Ele não estava apenas rindo da minha falência. Ele estava vendendo a alma e o legado de sua família por dinheiro sujo e desespero. A minha motivação deixou de ser apenas a vingança pessoal e se transformou em uma missão de justiça e preservação. Eu não podia permitir que o Solar da Gávea
o sonho de um arquiteto honesto caísse nas mãos de agiotas. O meu objetivo mudou. Eu precisava arrematar a casa para salvá-la e, ao mesmo tempo, garantir que Marcos fosse forçado a encarar o fundo do poço que ele tinha criado para si mesmo. Na segunda-feira à noite, eu me encontrei com Isadora Mendes em um café discreto no centro do Rio. Ela era uma mulher de poucas palavras, com a frieza de um juiz de direito. Ela me mostrou os documentos. O valor mínimo de lance estava garantido. O lance máximo que eu autorizei era exorbitante, o suficiente para assustar qualquer investidor legítimo e vencer a oferta subreptícia do Vultures Capital. Eu também entreguei a ela um envelope lacrado. Se a situação fugir do controle, se houver qualquer tentativa de suspender o leilão de forma ilegal, você deve entregar este envelope ao juiz imediatamente. Ele contém o dossiê completo da ligação de Marcos Lacerda com o Vultures Capital e a prova de que ele está tentando manipular este leilão. O meu plano era garantir que a vingança fosse limpa e legal. Se ele me forçasse a jogar sujo, eu faria. Eu passei a noite anterior ao leilão no meu quarto de hotel, lendo e relendo trechos do meu diário da época em que morava no Solar da Gávea. Lembrei-me de um jantar especial com o pai de Marcos, pouco antes de ele falecer. Ele me disse: Aurora, a vida de Marcos é feita de fogos de artifício. Ele tem paixão, mas não tem lastro. Você é a rocha. Prometa-me que, de alguma forma, você nunca deixará a essência desta casa morrer. Na época, eu não entendi a profundidade daquele pedido. Agora, sim. Eu era a rocha, e eu estava prestes a cumprir minha promessa. Marcos achava que a minha falência era o ponto final da minha vida. Mas ela foi, na verdade, o ponto zero. O catalisador que me forçou a me tornar a doutora a estrategista que ele nunca considerou capaz de operar no mundo dos grandes negócios. Eu estava pronta para o duelo final. Não seria uma luta corporal, mas uma batalha de inteligências, travada com os únicos instrumentos que importam em um tribunal: a lei e o dinheiro. A vingança seria a cereja do bolo, mas a verdadeira vitória seria a preservação daquele legado e a justiça implacável contra o homem que usava a família como escudo para a sua própria ganância. Eu me vesti com um tailleur cinza de corte impecável. Não era um vestido de festa, mas a armadura de uma mulher de negócios que estava prestes a reescrever o próprio destino. A terça-feira chegou, cinzenta e úmida, como um presságio de drama. O Tribunal de Justiça, com sua arquitetura pesada e imponente, parecia o cenário perfeito para o teatro da tragédia e da redenção. Eu estava lá, mas não no salão de audiências. Eu me posicionei em uma sala reservada no mesmo andar, de onde poderia acompanhar todo o processo remotamente através de um feed de áudio e vídeo confidencial que minha equipe de São Paulo havia montado. A descrição era tudo. Eu precisava ver, ouvir e agir sem ser vista. Na 7ª Vara Cível, a sala de audiências estava lotada. Advogados de credores, investidores interessados e, no meio deles, sentado com uma expressão de falsa tranquilidade, estava Marcos. Ele estava acompanhado por sua advogada, doutora Renata, uma especialista em litígios complexos, conhecida por sua agressividade. Marcos parecia confiante, como se estivesse ali apenas para testemunhar a formalidade da minha derrota. Ele olhava ao redor com desdém, avaliando os poucos lances que seriam dados por investidores modestos. Ele tinha certeza de que a empresa de fachada do Vultures Capital faria o lance final, garantindo que o casarão fosse vendido a um preço que minimizaria o rombo. A doutora Isadora Mendes, minha advogada, entrou na sala e se sentou em um canto discreto. Ninguém a notou. Ela era uma peça de xadrez em um tabuleiro que Marcos achava que controlava. O juiz, doutor Alvarenga, um homem de meia-idade e olhar cansado, iniciou o leilão com a formalidade monótona da lei. Ele listou o processo, descreveu o imóvel, o Solar da Gávea, e anunciou o lance mínimo. O processo começou devagar. Pequenos investidores se manifestaram, lances de valores tímidos, quase amadores. Marcos soltava risinhos de canto de boca, cochichando com doutora Renata, como se estivesse assistindo a uma peça de mau gosto. Eu sentia a adrenalina correr nas minhas veias. Aquele era o momento. De repente, a voz de doutora Isadora Mendes rompeu a monotonia. A minha cliente oferece o valor integral da avaliação, à vista. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O lance de Isadora era mais que o dobro dos lances anteriores. E era à vista. Era um golpe de mestre. Os investidores legítimos recuaram. Eles não estavam dispostos a pagar o preço total. Marcos ficou pálido.
Ele olhou para a doutora Renata com um misto de raiva e pânico. Doutora. Renata, alguma contraproposta? Perguntou o juiz Alvarenga com a voz ligeiramente mais interessada. Marcos gesticulou freneticamente para sua advogada. Ela se levantou. Excelência, a minha cliente, o Fundo Bril Investimentos, oferece um lance de... Antes que ela pudesse completar a frase, doutora Isadora Mendes interveio, com a frieza de um bloco de gelo. Minha cliente aumenta em 20% o nosso lance anterior e informa que o valor está já depositado em conta judicial. Pedimos o encerramento da disputa por oferta irrecusável. O valor era estratosférico. Era um lance de intimidação que só alguém com um propósito muito além do lucro estaria disposto a pagar. O silêncio na sala era total. A doutora Renata, a advogada de Marcos, estava visivelmente nervosa. Ela sabia que o Fundo Bril, a empresa de fachada do Vultures Capital, não tinha autorização para cobrir aquele valor. O plano de Marcos de vender a casa a preço de banana tinha fracassado espetacularmente. O juiz Alvarenga esperou 1 minuto, olhando de doutora Renata para a doutora Isadora. Considerando a solidez da proposta e o valor depositado, dou por encerrado o leilão. A arrematação é concedida à proponente. O coração de Marcos começou a bater visivelmente no seu peito. A sua expressão de arrogância se transformou em desespero puro. Ele tinha perdido. Ele tinha perdido o solar da Gávea, o último elo com a memória do seu pai, e o tinha perdido para um comprador misterioso que havia destruído o seu esquema. O juiz pegou o documento final para a leitura oficial. Marcos e doutora Renata se inclinaram, ansiosos para saber quem era o seu algoz. O juiz Alvarenga pigarreou e, em voz alta, declarou: a arrematante do imóvel Solar da Gávea, inscrito sob a matrícula número... Ele fez uma breve pausa dramática. É a empresa Empório A. Consultoria e análise de risco, com sede em São Paulo. A menção a Empório A não significava nada para Marcos. Era apenas um nome de empresa. Um nome frio de São Paulo. Ele se acalmou ligeiramente. Tudo bem, ele deve ter pensado. É apenas um investidor. Mas o juiz Alvarenga continuou, seguindo o protocolo. E a representante legal, fundadora e única sócia da Empório A, consultoria e análise de risco, é a senhora Aurora Lacerda. A bomba explodiu na sala de audiências. O choque no rosto de Marcos foi a coisa mais satisfatória que eu já testemunhei em toda a minha vida. Seus olhos se arregalaram. Sua mandíbula caiu. A risada da festa de Copacabana congelou em uma máscara de horror. Ele se levantou abruptamente da cadeira, derrubando o copo d'água sobre a mesa. O quê? Não! É impossível! Ele gritou, apontando freneticamente para a doutora Isadora, que permanecia impassível. Essa mulher está falida. Ela não tem como ter esse dinheiro. É um esquema. O juiz bateu o martelo com força. Ordem na corte. Senhor Lacerda, o processo está encerrado. O capital foi verificado e autenticado. A senhorita Aurora Lacerda, como fundadora da Empório A, arrematou legalmente o bem. A vingança estava consumada. Ele riu da minha falência. Mas o nome que o juiz leu no leilão era o meu. O nome que ele achava que havia reduzido a cinzas, agora ressurgido com o poder de compra que selava a sua própria derrota e o meu triunfo. O caos se instalou no salão de audiências. Marcos estava fora de si, berrando acusações de fraude e conspiração. A doutora Renata tentava, em vão, acalmá-lo e proteger o seu cliente do escândalo público. Do meu esconderijo, eu via a cena com uma frieza clínica. Eu não sentia a alegria vazia da vingança, mas a satisfação de um plano perfeitamente executado. A vingança, eu descobri, não é quente. É gelada, calculista e, acima de tudo, inevitável. Minha advogada, Isadora Mendes, agiu de acordo com minhas instruções. Ela ignorou a histeria de Marcos e, com a formalidade exigida pelo tribunal, solicitou a posse imediata do imóvel. Ela também entregou ao juiz Alvarenga a papelada legal que atestava a minha recuperação financeira. O juiz que havia acompanhado o meu processo de falência estava visivelmente chocado, mas legalista. Ele não podia questionar o dinheiro provado. Algumas horas depois, a atenção se concentrou em uma sala de conferência anexa ao tribunal. Marcos, furioso e pálido, exigiu uma reunião comigo. Eu concordei. A vingança não estaria completa sem o acerto de contas. Eu entrei na sala acompanhada de Isadora, enquanto Marcos estava com sua advogada, Renata, que já demonstrava um visível desconforto com a situação.
Marcos se levantou e veio em minha direção, o rosto distorcido. Você, sua vadia calculista. Você usou esse tempo todo fingindo ser uma miserável para tramar isso. Você roubou a casa do meu pai. Como você fez isso? De onde veio esse dinheiro? Você não tinha um centavo. Eu me sentei calmamente na cadeira principal da mesa, cruzando as pernas. Marcos, não grite. Não estamos mais no seu casamento de Paquetá. Estamos em um tribunal e eu sou a compradora legal e proprietária do solar da Gávea. Quanto ao dinheiro, ele veio do meu trabalho. Aquele que você desprezava. Aquele que você chamava de pessimismo de bancária. Enquanto você brincava de ser um grande construtor e forjava minha assinatura, eu estava construindo uma empresa real, de valor incalculável, tijolo por tijolo. Ela se chama Empório A. E sim, eu sou a fundadora. O dinheiro está lá, à vista, limpo e auditado. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na mesa. Você me destruiu. Você me fez de palhaço na frente de todos os meus credores. Você me humilhou. Você roubou o único legado que meu pai me deixou. Eu não roubei, Marcos. Eu comprei. Legalmente. E paguei um preço alto, muito acima do mercado, para salvar o legado do seu pai das mãos do homem que o estava vendendo por desespero. Eu disse, mantendo meu tom de voz baixo e controlado, o que parecia irritá-lo ainda mais. O único palhaço aqui é você, que perdeu a única coisa que realmente amava por causa de sua ganância e irresponsabilidade. A doutora Renata interveio, tentando salvar o que restava. Senhora Aurora, a nossa intenção é propor um acordo. A casa tem um valor sentimental inestimável para o Sr. Marcos. Estamos dispostos a recomprar o imóvel por um valor superior ao que você pagou. Um lucro substancial para a Empório A. Eu sorri. Um sorriso frio que não atingiu meus olhos. Doutora Renata, a senhora não está entendendo. Esta compra não foi sobre lucro. Foi sobre justiça. E sobre a preservação de um legado. O solar da Gávea não está à venda. Ele nunca mais estará. Eu então me inclinei sobre a mesa e meu olhar travou no de Marcos. Eu estava prestes a liberar a segunda bomba. Marcos, você me acusou de tramóia. Eu usei a lei, mas a diferença entre nós é que eu sou a única nesta sala que sabe o seu jogo sujo. Ele engoliu em seco. A doutora Renata ficou tensa. O que você está falando? Ele sussurrou. Eu sei sobre o Vultures Capital. Eu sei que você estava usando o Ponta do Sol para lavar o dinheiro de um esquema ilegal. Eu revelei. E o impacto fez o corpo dele tremer. Eu sei que a sua advogada estava aqui hoje não para defender a casa, mas para garantir que ela caísse nas mãos deles por um preço vil, para que você pudesse cobrir suas dívidas de jogo. Eu sei, Marcos, sobre suas noites no cassino de fronteira. Eu tenho o dossiê completo. Tenho todas as transferências suspeitas, as ligações, os e-mails. Eu gastei o último ano e meio me reerguendo e, no processo, desvendando a sua rede de mentiras. A doutora Renata pulou da cadeira. Isso é difamação! É inadmissível! Vamos chamar a polícia! Chame! Eu desafiei, sem tirar os olhos de Marcos. O dossiê está lacrado nas mãos do juiz Alvarenga, com a instrução de ser entregue à Polícia Federal caso eu sentisse que minha vida, ou a posse da casa, estivesse em risco. Você acha que eu te roubei, Marcos? Você estava prestes a se vender para a máfia e a jogar a reputação da sua família no lixo. A minha compra, o meu ato de vingança, não foi para te destruir financeiramente. Foi para te salvar do abismo em que você estava se jogando. Marcos afundou na cadeira, o rosto entre as mãos. A arrogância havia desaparecido. Restava apenas um homem quebrado, confrontado com a magnitude de sua própria queda e a extensão da sua autodestruição. A doutora Renata, chocada com a revelação do envolvimento de seu cliente com um esquema de lavagem de dinheiro, começou a recolher seus pertences. Ela sabia que estava em terreno perigoso. Meu contrato se encerra aqui, senhor Lacerda, ela disse friamente, e saiu da sala, deixando-o sozinho comigo. Ele levantou a cabeça, os olhos marejados. Então é isso? Você venceu. Você conseguiu a sua vingança. Você me destruiu. O que mais você quer? Ver-me na sarjeta? Eu suspirei. Aquele era o momento mais importante de toda a minha jornada. Eu tinha o poder de esmagá-lo, de entregar o dossiê à polícia e vê-lo ir para a cadeia. Mas eu me lembrei do pai dele, da promessa e do meu próprio código de conduta. A vingança é o caminho mais curto para a satisfação. A justiça,
E a possibilidade de um futuro diferente é muito mais difícil e muito mais poderosa. A sala estava em silêncio, apenas o som da respiração pesada de Marcos quebrando a tensão. Ele estava à minha mercê, completamente vulnerável. Aquele homem que havia me humilhado na frente de toda a sociedade carioca, agora implorava com o olhar. Eu tinha cumprido minha vingança. Mas o vazio que eu sentia era maior do que a satisfação. A vitória sobre ele não me trazia de volta a vida que eu perdi. Você me pergunta o que eu quero, Marcos. Eu comecei, a voz mais suave, mas ainda carregada de autoridade. Eu não quero a sua destruição. Se eu quisesse, o dossiê estaria agora nas mãos da Polícia Federal e você estaria encarando anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e ligação com o Vultures Capital. Eu não quero você na sarjeta, mas eu quero que você olhe para si mesmo, pela primeira vez na vida, e veja o homem que se tornou. Ele não respondeu. Apenas me olhou, esperando o golpe final. Você riu da minha falência na festa, Marcos, mas você não sabia o nome que o juiz leria no leilão. E esse nome não era apenas Aurora. Era o nome da empresa que eu construí para salvar a casa do seu pai e, ironicamente, para te salvar de você mesmo. Eu respirei fundo e revelei a carta final, a mais inesperada de todas. O solar da Gávea está em segurança, sob o meu nome. Mas eu não o arrematei para morar nele. Eu o arrematei para transformá-lo. O sonho do seu pai era que o solar fosse um centro de cultura e arquitetura, algo que enriquecesse o Rio. Ele me disse isso. E é isso que vai acontecer. A Empório A irá investir na reforma e na restauração completa do imóvel, e ele se tornará o Instituto Haroldo Lacerda de Arquitetura e Inovação. Haroldo era o nome do pai de Marcos. O nome do casarão seria o nome do homem que Marcos tinha traído. Ele piscou, incrédulo. O quê? Você está transformando em um instituto? Você está dando o nome do meu pai? Sim, eu o estou honrando, coisa que você não conseguiu fazer, eu afirmei. Eu comprei a casa para cumprir a promessa que fiz a ele, não a você. Mas o meu plano envolve uma condição para você. Uma escolha, Marcos. A mesma escolha que eu tive que fazer quando você me empurrou para a falência. Eu deslizei um contrato sobre a mesa. Este é um acordo de consultoria. A Empório A está oferecendo a você um cargo temporário e discreto de consultor. Você não terá acesso às finanças, mas terá a função de ajudar a resgatar e preservar o acervo histórico da sua família e do seu pai para o Instituto. É um trabalho duro, de baixo perfil, com um salário modesto e condicionado a um acompanhamento psicológico e financeiro. Se você aceitar este trabalho, eu garanto que o dossiê sobre o Vultures Capital será incinerado. Eu vou te dar a chance de recomeçar do zero, de usar sua paixão por construção para construir algo de valor real, e não de fachada. Eu te dou a chance de honrar o seu nome, sem o risco de ir para a cadeia. Marcos pegou o contrato com a mão trêmula. Ele olhou para o papel, depois para mim. Ele esperava um preço, uma exigência de humilhação perpétua. Mas eu estava oferecendo um caminho, uma oportunidade de redenção através do trabalho e da mudança de vida. Eu não estava perdoando a dor que ele causou, mas estava liberando a mim mesma do peso do ódio. Minha vitória não seria a destruição dele, mas a construção de um futuro onde a injustiça dele fosse corrigida, e o legado do seu pai, preservado por quem realmente se importava. É a sua chance, Marcos. Deixe os fogos de artifício e comece a construir o lastro. Eu não te devo mais nada, mas devo ao seu pai. E a mim mesma, a paz de saber que sou maior do que a sua vingança. Marcos desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de raiva, mas de um choque profundo. Ele não me pediu desculpas, não precisava. O ato de aceitar o contrato seria o seu pedido silencioso de perdão e o início de sua própria jornada de mudança. Eu saí daquela sala, deixando-o sozinho com a sua nova, inesperada realidade. A vingança de Aurora Lacerda não foi esmagar um inimigo, mas forçá-lo a um novo começo, honrando um legado que ele havia quase destruído. O solar da Gávea foi restaurado e se tornou um centro de excelência, um monumento à arquitetura e à perseverança. Marcos, discretamente, trabalhou no Instituto por anos, encontrando, finalmente, o propósito que o dinheiro e a arrogância nunca lhe deram. O nosso contato era profissional, formal, mas sob o respeito mútuo da construção de algo maior. A minha vida seguiu adiante, livre do peso da vingança, e dedicada a Empório A e à filantropia. A mudança de vida que ele me impôs, no fim, salvou a vida dele, e a minha. O perdão não é um presente,
mas uma escolha que define quem você se torna. Se você estivesse no meu lugar, após ter tudo de volta e a oportunidade de esmagar de vez a pessoa que te destruiu, você escolheria a destruição final ou a salvação, como eu fiz. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você faria com a chance de mudar a vida de um inimigo. Curta e compartilhe esta história se ela te fez refletir.